Vice-presidente geral afirma que seria viável vender parte do Flamengo para investidor e fala da possibilidade do clube virar SAF. Decidido a ficar, zagueiro Davi Luiz encaminha a renovação com o Mengão. E mais, Paulo Souza faz ameaça e promete chutar o balde sobre sua saída do Flamengo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E hoje é dia de Mengão. Daqui a pouco estarei no Maraca. O jogo acontece 9h30 da noite. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebe o Internacional do técnico Mano Menezes. E se o Flamengo vencer, é o que a gente acredita, é o que a gente vai torcer muito, o Flamengo volta para o G4. Isso porque o Corinthians empatou ontem lá em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, com o Juventude em 2-2. Então o Flamengo só depende dele para retornar ao G4. O Flamengo despertou interesse aí do dono do Paris Saint-Germain, né? O bilionário lá, dono do PSG, a gente trouxe aqui no vídeo de ontem, e isso repercutiu muito, não só aqui no país, mas no mundo inteiro. E aí, o vice de futebol do Flamengo, o vice-geral jurídico, o doutor Rodrigo Dunche, ele respondeu um torcedor em uma rede social, e isso aí viralizou. Ele respondeu após ter sido citado em um Twitter, né, a respeito da possibilidade da transformação do clube em SAF. E aí o torcedor disse o seguinte: não me lembro quem falou aqui outro dia sobre isso, se foi o Dr. Rodrigo Dunche ou o Dr. Marcos Mota, mas não necessariamente a SAF precisa ser no modelo que vem sendo. Os clubes podem vender uma fatia pequena usando como um investidor mesmo. Essa possibilidade é interessante, escreveu um torcedor. Aí o Dunche respondeu esse torcedor e disse o seguinte: não fui eu, mas isso é totalmente viável. Ser sócio de um clube como o Flamengo seria um grande negócio. Ajustes na governança seriam necessários, mas seria possível. Não que esteja confirmando nosso interesse nesse modelo, apenas falando em tese. Nesses assuntos, quem fala é o Landim. Olha, me surpreendeu muito a fala do vice-geral jurídico Rodrigo Dunche, né? E ele abriu aí essa possibilidade de vender uma parte do Flamengo para um investidor, que seja o bilionário, dono do PSG, ou qualquer outro investidor que queira, né, investir o seu dinheiro no Flamengo. É claro que é uma possibilidade ainda muito inicial. O Landim é que toca, o Landim é o presidente, né? E aí eu deixo essa pergunta para o torcedor rubro-negro. Ontem a gente trouxe a informação de que o bilionário, dono do PSG, tinha feito aí uma proposta ao Flamengo, que foi recusada na hora, devido à boa administração, né? O Flamengo hoje não está desesperado, como vários clubes estão. Então, hoje o Flamengo, a partir da gestão Eduardo Bandeira de Melo, o Flamengo deixou aí a saúde no azul, né? A saúde financeira muito boa do clube. Mas chama a atenção a fala do vice-geral e jurídico Rodrigo Dunche. E aí eu aproveito essa fala dele e te faço uma pergunta. Você venderia parte do Flamengo para um investidor? Qual o valor você venderia? Quantos por cento do Flamengo você venderia? Ou não, isso não passa pela sua cabeça. Não existe essa hipótese. Ou sim, seria viável vender uma parte do Flamengo com alguns bilhões, até mesmo ajudando na construção do estádio do Mengão para mais de 100 mil pessoas.
é um assunto que gera debate aí na cabeça da galera. O torcedor que é o principal aí, né? O torcedor que é o patrocinador do clube, é o maior patrimônio do Flamengo, quem carrega o clube é a torcida. Então deixo essa pergunta aqui para o torcedor rubro-negro e prometo aí entrar nesse debate com você, claro, um debate sadio. A gente está aqui no campo da hipótese, aqui nos comentários. Participa aí, porque eu gosto muito da participação de vocês. Bom, a temporada se encaminha para o fim e o Flamengo já se prepara aí para as decisões da Copa do Brasil e também da Libertadores da América. Fora das 4 linhas, o planejamento segue. O Flamengo tem alguns jogadores sendo monitorados para a próxima temporada, só que precisa olhar para dentro, né? Porque precisa encerrar ciclos e renovar contratos. E um desses jogadores é o zagueiro Davi Luiz, que se consolidou aí ao lado do Léo Pereira, principalmente nessa temporada e com a chegada do técnico Dorival Júnior, e as conversas já estão avançadas, né? A gente fala aqui de renovação do Davi Luiz, ó, há muito tempo que a gente fala de renovação do Davi Luiz, porque o zagueiro recusou algumas propostas da Europa e do mundo árabe. Ele quer continuar no Flamengo, ele nunca viu nada igual, a torcida abraçou o Davi Luiz, ele é um líder dentro de campo, o Davi Luiz ele passa a experiência para os mais jovens, nos treinamentos do Flamengo, após os treinos, ele conversa com a garotada, olha, ele coloca lá para os garotos, principalmente os zagueiros, né, que são aí a posição, né, dele, ele passa lá aula de capoeira, aula de dança, para você soltar um pouco aqui, né? Isso ajuda muito na carreira de um jogador de futebol. Então o Davi Luiz ele tem passado muito isso, a sua experiência para os mais jovens. E ele vem sendo peça fundamental na temporada, titular ao lado do Léo Pereira. Quem diria que a gente ia ter uma zaga titular do Flamengo? Davi Luiz e Léo Pereira, né? Mas eles se acertaram e as questões salariais e tempo de vínculo já estão encaminhadas. O anúncio da renovação, inclusive, é apenas questão de tempo. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa informação. Bom, pra gente fechar aqui o vídeo, rapaz, ele voltou, ele apareceu. Sem clube desde que deixou o Flamengo, Paulo Sousa procura oportunidades no futebol europeu. E de acordo com o jornal italiano Tuttosport, o técnico se ofereceu à Inter de Milão. Que isso, hein? Inter de Milão, ele se ofereceu à Inter de Milão, grande clube lá da Itália, e durante a transmissão da partida entre Inter de Milão e Barcelona, ontem, pela UEFA Champions League, vitória da Inter de Milão por 1-0, o repórter João Venturi, do SBT, revelou aí uma conversa que teve com o comandante português, que está em solo italiano em busca de emprego após saída do Flamengo. Segundo ele, alguns bastidores deverão ser revelados no futuro. E aí o Paulo Sousa disse: tenho muito para falar, mas ainda não é a hora. O Flamengo está em 2 finais e eu preciso respeitar isso. Está aqui engasgado, disse Paulo Sousa ao repórter do SBT. O português se ofereceu para trabalhar no futebol italiano. O que será que o Paulo Sousa vai falar da sua passagem no Flamengo? Ele vai falar o quê? Que teve panela, que os jogadores não entenderam o que ele passou, que ele é o cara, quem tá errado é o elenco. Bom, se for falar isso, a gente já sabe, né? Porque você falava isso nas coletivas. Sinceramente, já deu, Paulo Sousa. Grande abraço pra você, boa sorte na sua trajetória. Você não deu certo no Flamengo e o torcedor não tá muito interessado para saber o que você tem para falar, não. Recentemente, o Andreas Pereira, que tá lá no Fulham, né? Foi vendido do Manchester United para o Fulham, falou aí que foi o pior técnico que ele já trabalhou. Os jogadores não conseguiram colocar a ideia em prática. O que o Paulo Sousa falava, os jogadores não entendiam. E foi realmente isso que a gente viu, né? 18 pontos perdidos no Campeonato Brasileiro. Se não tivesse perdido, estava aí, né, disputando o título, até mesmo na liderança. Enfim, entre outras coisas, né? O Flamengo perdeu 6 meses com o português Paulo Sousa. Mas vamos ver o que ele tem para falar aí após as finais. Pelo menos ele teve esse discernimento, né? De aguardar aí as finais para não tirar o foco,
para não bagunçar o ambiente no Flamengo, que tá muito bom por sinal, o ambiente está leve, os jogadores felizes, todos comprometidos para ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Eu volto a qualquer momento com novidades. Do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, e vou falar tudo do jogo de logo mais, 9h30 da noite, Flamengo e Inter, prováveis escalações, quadro de arbitragem e tudo mais que você precisa saber. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu?